Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Ali Cardoso, você está aqui com a gente. Eu comecei esse vídeo segurando uma foto e porque eu acho que para vocês que enxergam, essa é a forma mais comum de se conhecer, de se reconhecer alguém, né? Olhando para essa pessoa, olhando para uma fotografia. Mas e para quem nunca enxergou? Para quem enxergar é apenas um verbo que a gente não conjuga em tempo e de modo nenhum, como será que a gente reconhece as pessoas, né? Então, assim, muita gente no vídeo que eu falei como é ser cego de nascença, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, caso você não tenha visto. Eu falei pro pessoal comentar se queriam mais testemunhos e a galera comentou pedindo testemunhos, então, atendendo aí vocês, eu vou trazer uma série de vídeos com testemunhos, então, divididos em alguns aspectos, para eu não ficar trazendo testemunho pelo testemunho, para que ele tenha um sentido e leve você a uma reflexão, tá bom? Então eu já peço a você que, se você gostou do conteúdo, da ideia desse vídeo, já deixa o seu joinha, deixa o seu comentário que ajuda bastante a gente. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e ative as notificações. Bom, hoje eu vou falar então como o cego de nascença reconhece os outros. Talvez, quando eu faço a pergunta, né, de como que o cego vê o outro, enxerga o outro, reconhece o outro, parece até um paradoxo, né? Mas enfim, como que ele reconhece outra pessoa, talvez a maioria de vocês tenha pensado no toque, né, no tato, que talvez essa seja a forma com a qual eu reconheço as pessoas. Ao longo da minha história não foi bem assim, né? Ao longo da minha história eu tive fases de tentativas de reconhecer as pessoas. Eu quero contar para vocês uma coisa, até o final desse vídeo eu vou trazer para vocês uma revelação que ficou muito forte enquanto eu preparava esse conteúdo. Então assiste até o final que você vai entender que é algo que eu acho que vai levar você a bastante reflexão, tá bom? Lembra aquela brincadeira do adivinha quem é? Faziam muito isso comigo, né, quando eu era criança. Vendavam, né, os meus olhos, colocavam as mãos nos meus olhos e falavam, adivinha quem é? Porque era uma brincadeira normal de se fazer na época e aquilo não me atrapalhava, o fato deles colocarem as mãos nos meus olhos, né? Porque a minha forma de reconhecer as pessoas é ouvindo. Então eu vejo ouvindo. Daí a minha admiração pelos surdocegos, né? Que também encontram as suas formas de reconhecer as pessoas. Mas para mim, as pessoas, inicialmente, a pessoa ela é um som, ela é uma voz, ela é o seu caminhar, ela é, enfim, o perfume que ela usa, então o seu cheiro. Então a gente usa outros sentidos para reconhecer as pessoas, mas o toque não era a minha forma inicial de reconhecer as pessoas. Na verdade, até o final desse vídeo você vai entender por que o toque e o tato, embora seja um sentido muito aguçado dos cegos e muito utilizado até para a leitura do Braille, no meu caso, com relação a pessoas, ele não foi tão explorado assim. Bom, então, durante a minha vida, assim, ao longo da minha história, quando eu tentava representar as pessoas, então era muito engraçado porque eu gostava muito de brincar com sapatos no chão, né? Sapatos ou mesmo até um pedaço de papelão, para mim o som era parecido de uma pessoa caminhando com um chinelo. Então as pessoas, elas eram os seus sapatos. Eu sempre gostei muito do barulho do salto, né? Eu achava muito elegante. Aí quando eu tinha, sei lá, uns 6 anos, eu ganhei meu primeiro sapatinho de salto e eu ficava andando no quintal, assim, me achando, né? Então a minha primeira forma era essa, né? Brincando com sapatos no chão, representando ali pessoas caminhando, pessoas indo e vindo. Eu sempre gostei muito de fazer gravações, né? Eu não sei quem é da década de 80 vai se lembrar, provavelmente, do Lucas Silva e Silva, O Mundo da Lua. Eu tinha um gravador e eu gostava muito de gravar os programas de TV para ficar ouvindo depois. E eu gostava muito de ouvir, principalmente assim, comerciais que tinham crianças na minha idade, ou que tivessem muitos sons de crianças brincando, para que depois eu pudesse usar nas minhas histórias. E aí, ao longo do tempo, a gente vai crescendo e eu fui tendo acesso ao computador e eu gostava muito de baixar aqueles sound effects, né, efeitos de som. E eu gostava de baixar os efeitos de esportes,
de pessoas correndo, de qual que é o som né, de pessoas patinando ou andando de skate. Outro dia eu vou trazer aqui para vocês um pouco de como foi a minha adolescência, né? Mas eu gostava muito dessa coisa dos esportes radicais. Outro dia eu conto. E aí, por exemplo, eu quando ia para a escola ouvia aquele monte de sons, aquele monte de gente, né? Aquele monte de criança falando. E aí à tarde eu chegava, que eu estudava de manhã, e eu gostava de representar aquilo. Então a minha mãe tirava o colchão, eu brincava no estrado da cama e cada coisa, cada tampinha, cada brinquedo, cada pedaço de qualquer coisa já virava uma pessoa e enfim. E ali se passavam tardes tentando representar aquelas pessoas que eu apenas ouvia. Aí, né, eu falei no vídeo Como Ser Cego de Nascença sobre eu ter sido uma colecionadora de canetas. Eu fui uma colecionadora de chaveiros também, mas a história das canetas é porque na sala de aula eu ouvia os sons dos estojos, né, das crianças abrindo e pegando canetas e tudo mais, e eu ficava imaginando aquilo, né, e o meu material escolar era muito sem graça, né, não tinha nada demais, eram as folhas ou os cadernos em braille, não tinha cor, não tinha nada, né, e aí o que eu fazia em casa? Eu queria representar aqueles sons, então eu pegava vários cadernos, né, ou qualquer livro, qualquer coisa assim, e estojos. Eu tinha vários estojos, cada um de acordo com uma ideia do que para mim era um aluno. Então, se o aluno era mais aplicado, né, mais esforçado, mais caprichoso, ele tinha um estojo mais cheio. Se ele era mais bagunceiro, menos dedicado, ele tinha um estojo mais vazio, às vezes era só o caderninho ali com a caneta pendurada. Daí, por isso que eu gostava, então eu sempre gostava de mexer nos estojos das meninas que me ajudavam, né, das minhas colegas que ditavam para mim, para conhecer as canetas delas e até que eu queria também sempre ter canetas, bastante canetas. Então, meu irmão, coitado, toda caneta que aparecia diferente no estojo dele, eu ia lá, pegava, trazia para mim, para os meus alunos, né? E aí, a gente vai passando e então era a minha forma mesmo de imaginar como as pessoas eram. Eu sonhava de poder um dia andar mexer em cada um dos estojos e conhecer cada um deles. Eu lembro que tinha uma colega que ela tinha um estojo que era muito diferente de tudo que eu já tinha tocado. Era um estojo assim de plástico e fazia um som legal, mas eu dei trabalho em casa porque eu queria achar um daqueles, né? E eu nunca consegui encontrar. Mas enfim, eu fui crescendo e era muito estranho porque se você chegasse na minha casa, no meu quarto, eu já adolescente ou jovem adulta, você ia encontrar a minha cama repleta de bonecas. Bonecas pequenas, maiores, porque eu comecei a querer representar as pessoas como aquelas bonecas. Né, eu tinha vontade assim de conhecer, e até hoje tenho, viu? Vontade de conhecer um bebê reborn que seja feito sem o corpo de tecido. Com o corpo de tecido eu já conheço, mas eu queria conhecer um sem ser, que dizem que fica parecendo a pele mesmo, né? Enfim, porque a minha forma de conhecer e de representar pessoas era tocando naquilo que me era mais próximo, e nem sempre os rostos das pessoas eram os mais próximos. Quando eu era bem pequenininha, eu gostava de mexer nos cabelos das pessoas, né? Até hoje, né? Às vezes eu vou dar um abraço em alguém, eu gosto muito de abraço, eu gosto de pôr a mão no cabelo, conhecer o cabelo, né? Então, às vezes eu não sei diferenciar rostos, porque eu não fui acostumada com isso, de saber se o rosto é de um jeito, ou reconhecer a pessoa pelo formato do rosto, por exemplo, né? Então era muito comum e as pessoas achavam muito estranho, né? Ver uma cama de uma jovem, já quase no início da vida adulta, cheia de bonecas. Mas eu não estava brincando, eu estava representando vidas ali, né? Para mim era a minha forma. Então, eu vou pegar aqui a foto de novo, provavelmente eu não tô do lado certo, né? Para contar para vocês o que para mim é muito surpreendente. Vou mostrar a foto. Pronto? Muitas pessoas passaram pela minha vida, fizeram parte dela, hoje já não estão mais entre nós. Durante a sua vida, elas foram apenas a sua voz, o som que elas faziam ao caminhar, ou o seu cheiro. E, na verdade, essas pessoas, elas só foram isso para mim, e elas só deixaram de ser
apenas os seus sons ou o seu perfume. Eu só pude conhecê-las fisicamente quando elas já estavam mortas. Quando eu ia no velório, né? Eu fazia questão eu pedia, mãe, eu posso tocar? E eu ficava um tempão ali, contemplando a pessoa, tocando na mão daquela pessoa, no rosto daquela pessoa, e pensando que aquilo que para vocês é o primeiro que vocês percebem, na vida de um cego muitas vezes é o último que ele contempla, que são as características físicas. Deus abençoe. Shalom.